Estamos hoje, meus irmãos, concluindo uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Fizemos a exposição de cada um dos 10 mandamentos e hoje chegamos ao último, ao 10º mandamento. E nós vamos ler esse texto que está no livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 40 capítulos, 1213 versículos, tudo palavra do Senhor para nós. E hoje nós vamos ler o que está escrito no capítulo 20, no verso 17, que é o 10º mandamento que o Senhor deu ao povo de Israel quando estava no deserto. E o texto diz assim, leamos juntos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Obrigado por tua palavra, Senhor. Aplica no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Está posto nesse texto que Deus dá coisas diferentes às pessoas. E que não é proibido que eu tenha algo que alguém não tenha. E que eu não sou obrigado a ter aquilo que o outro tem. Por isso, a Bíblia diz não só não furtarás, mas diz também não cobiçarás. Este mandamento difere-se de todos os anteriores por uma questão: ele legisla na mente, diretamente na mente. No Antigo Testamento ainda não havia o conceito que Jesus trouxe na Nova Aliança, por exemplo, sobre o adultério, sobre não matar, sobre o assassinato, na questão mental, se você já pensou, já adulterou, se você odiou, já adulterou, ainda não tinha esse conceito no Antigo Testamento. Portanto, dos 10 mandamentos, imediatamente naquele contexto, o único que fala sobre sentimentos, sobre aquilo que está dentro de você, é este: não cobiçarás. A cobiça dos 10 pecados anteriores é o mais escondido dos pecados. É o mais escondido. Porque para todos os outros há de se ter uma publicação do pecado. Há de se ter pelo menos no contexto do Antigo Testamento, há de se ter uma realização do pecado. Isso precisava ser visto, aconteceu o fato. Fulano foi condenado no Antigo Testamento porque matou o outro. Mas como condenar o outro? Porque ele cobiçou. Por algo que está dentro da mente, está dentro do coração, está dentro da alma, está no campo das intenções. E aí, cabe-nos, antes de seguir, dizer primeiro o que não é cobiça, ou o que não é cobiçar. Primeiro, cobiçar não é ter admiração por alguém. Não é o sentimento de admiração que eu tenho por alguém. Você pode mirar uma pessoa e aquela pessoa se tornar uma referência para você, pela família estável que tem, pelas finanças ordenadas, como conduz todas as coisas, por aquilo que ele se presta a ser e dar e doar aos outros. Por isso, o fato de termos um padrão, de termos uma referência e dizermos: gostaria de ter algo em minha vida que se parecesse com isso. Gostaria de alcançar esse padrão em minha casa. Gostaria que eu pudesse caminhar até ali, porque penso que esse é um bom padrão que não cheguei. Isso não é cobiça. Cobiça, em segundo lugar, também não é a inveja. Há uma confusão aí. A inveja
ela pode ser o passo anterior à cobiça, mas ainda não é a cobiça. A inveja é o ponto onde eu me entristeço pela alegria do outro. O outro tem, e eu fico triste porque o outro tem. Eu não me realizo porque o outro tem. O outro tem, isso me traz uma tristeza profunda, isso é inveja. Como eu gostaria, não de ter, mas que ele não tivesse. E eu posso estar lá embaixo, mas tenho alegria se alguém estiver mais embaixo do que eu. Isso é o coração invejoso. Esse sentimento da não alegria pelo outro, pela vitória do outro. A cobiça, porém, depois de termos visto que não é um sentimento de admiração, não é enxergar um ponto de referência, e também não é a inveja, e falamos de uma coisa boa e de uma coisa ruim, e ambas não são cobiça, né? O que é então a cobiça, depois de dizer isso? Cobiça, meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes, é um pecado que arrasta vários outros pecados consigo. É um pecado que arrasta outros pecados e que vai contra virtudes que existem. Porque quem cobiça fará de tudo para ter o objeto cobiçado. Cobiça, portanto, não é só desejar o que o outro tem, mas é lutar de todas as maneiras para que aquilo que o outro tem seja meu. Não só fico triste com aquilo que o outro tem, mas eu quero a peça que ele tem nas mãos, em minhas mãos. Este é o trabalho final da cobiça. A cobiça é o trabalho empenhado para que tire do outro aquilo que eu desejo que seja meu. Por isso se torna um pecado que traz consigo vários outros. Por isso as pessoas roubam, por isso o que é do outro, por isso as pessoas adulteram com o cônjuge que é do outro, por isso eu desejo aquilo que não é meu porque está nas mãos do outro. Então os pecados vão sendo amontoados e colecionados por conta da cobiça. Sobretudo, a cobiça, ela vai frontalmente colidir contra virtudes divinas na nossa vida. Em primeiro lugar, a cobiça, ela vai contra a virtude da humildade. Onde nasce a cobiça? Se não, no ventre do próprio inimigo da nossa alma. A mente de Satanás, do anjo Lúcifer, é a chocadeira onde está ali sendo maturado todo o plano maquiavélico para que tire ou tente tirar de Deus a posição que era de Deus, mas ele queria para ele. A cobiça nasce então no coração do frontal inimigo de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 14, escreve profeticamente e traz para nós parte do que aconteceu, e o texto diz: tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei além das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ora, como não pode haver dois deuses, significa que quando eu for semelhante a ele, ele precisa descer, porque só há um trono. Então serei semelhante como ele é. Então eu tirarei dele a posição dele, e eu estarei na posição dele, e então ele me servirá. Foi isso também que o inimigo não desistiu de fazer quando se encontrou com Cristo no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, nós lemos no texto sagrado que ele é banido da glória de Deus, é banido da presença do Senhor. O próprio Jesus vai anunciar a seus discípulos que viu Satanás cair como um raio. E vimos que o falso testemunho, na última mensagem, o falso testemunho foi a forma ou a estratégia
que o inimigo usou para que o pecado entrasse no mundo. Lembram disso? Não foi isso que ele disse? Ou seja, trouxe um falso testemunho das palavras do próprio Deus. E se o falso testemunho é a estratégia desta batalha, a cobiça então é a arma principal que ele usa. Porque ele fala contra Deus, mas com a cobiça ele toca no coração do homem para ir contra Deus. E dessa maneira, meus irmãos, ele vai laçar o coração e a consciência de Adão e Eva, e ele diz lá em Gênesis 3:5, se vocês comerem, Deus sabe que vocês serão como Deus, vocês serão como Ele. E agora, o veneno da cobiça está introjetado na mente, no coração, na consciência, e está correndo na corrente sanguínea de Adão e de Eva, e eles, por conta da cobiça, por conta de desejarem uma posição que não era deles, e tem uma característica na cobiça importante: eu posso ter tudo, se não tiver aquilo que eu acho que tem que ser meu, eu não sossego. Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só essa que eu não quero que vocês comam. Notou como é que a cobiça? Não basta que eu tenha tudo, desde que eu não tenha aquilo que eu quero e aquilo que me foi proibido, então eu vou até o fim, até as últimas consequências para ter aquilo que eu desejo. Por isso é que Eva, Adão recebem, vamos dizer, a continuidade da tentativa do inimigo de roubar o lugar de Deus. Por isso, em primeiro lugar, a cobiça é um pecado que vai contra a virtude da humildade. Vamos repetir essa palavra, humildade. A minha posição não é suficiente, eu quero a do outro. Não estou feliz com aquilo que Deus me deu, eu quero a posição do outro. Eu quero que o outro eu quero que o outro tem. Segundo lugar, a cobiça é um pecado que vai contra a virtude do contentamento. O contentamento exatamente daquilo que o Senhor deu a cada um de nós. Deus, quando fez os anjos para serem anjos e não Deus. Deus, quando fez os homens para serem homens e não anjos e nem Deus, ou deuses, ou seja o que for. Por isso, quando esta falta de contentamento entra no coração do homem, é uma resposta à rebelião do inimigo de não se contentar com aquilo que era ou com quem era. Nós lembramos de Geazi como exemplo. Lembra de Geazi no Antigo Testamento, segundo Reis capítulo 5? Aquele general Naamã foi curado de sua lepra. Lembra disso? E como é que ele foi curado da lepra? Quantos lembram? Mergulhou 7 vezes. Gente, esse mergulho foi só para aquela época, tá bom? Mas que tem de gente mergulhando os 7 mergulhos na mão hoje, não está no gibi. Mas essa história é para outro momento. Hoje nós temos Cristo revelado, hoje nós temos o Espírito, hoje nós temos a palavra fechada, hoje nós temos o que eles não tiveram, e as pessoas não se contentam. É mergulho para tudo que é lado. Fecha parêntese. Aquele homem é curado, e Deus honra a vida do profeta. A palavra dele é honrada na vida daquele homem, mas aquele profeta tem um jovem que está aprendendo a ser profeta chamado Geazi. E quando Naamã chega para o profeta e diz: olha, veja, eu quero te dar algumas coisas, alguns presentes, algumas vestes festivais, algumas riquezas, porque eu preciso te honrar por isso. E ele diz: eu não quero nada, guarde contigo, vai embora. E ele vai embora, certamente contrariado, porque o coração do homem gira sempre nas questões meritórias. Você fez algo por mim, logo eu tenho que fazer algo por você. E não é assim que funciona com Deus.
O homem não pode fazer nada por Deus, não pode fazer nada pelo Senhor. É Deus que faz tudo pelo homem. E aí o Geazi ouve a conversa e diz: gostei da conversa, porque eu sei que ele tem alguma coisa guardada. Gostei dessa conversa, espero o profeta ir embora, dá uma olhada, ok, não tem ninguém, e corre atrás. Tinha aquela carroça de Naamã 2.0, e ele corre atrás e consegue alcançar, fechá-lo na curva. Os carros de Naamã são parados por Geazi. Ele diz: veja, tem alguns aprendizes de profeta que chegaram lá em casa e nós precisamos de 2 vestes festivais e precisamos aí de alguma prata. O senhor não poderia arrumar? E Naamã, claro, com o coração grato: claro, pois não, e leve. Cuidado com uma abordagem que você não sabe de onde vem. E o Geazi chega, leva aquelas vestes e passa em casa e guarda, tá certo? E vai como que assoviando lá para o profeta. E o profeta disse: você foi onde? Não, eu fui em lugar nenhum. Foi sim. Foi porque em espírito eu lhe vi você aceitando a prata. E não era momento de você aceitar vestes, recursos, e por causa disso a lepra de Naamã se apegará a ti. E ele sai ali leproso. A lepra da cobiça, de querer aquilo que Deus não te deu. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte da palavra, se Deus não lhe deu, peça um coração que exclua qualquer desejo de ter, porque se Deus não te deu, tem alguma coisa que não lhe fará bem. Porque Deus sabe o que dar e para quem vai dar, porque Ele é dono de tudo. Veja, aquele homem, Geazi, ele é minado pela lepra da cobiça, e Deus certamente não estava deixando faltar rigorosamente nada para Geazi. Mas a cobiça faz com que você compreenda que mesmo que você não precise, você merece ter. E se você merece ter, qual é o problema? Corra atrás. E ainda que Deus não tenha te dado, corra atrás, vai fundo. Não é isso que o mundo fala? Você consegue. Os crentes compreendem que só conseguimos se o Senhor colocar a mão no processo, seja de qualquer forma, para qualquer direção. Isso vale em qualquer área da nossa vida. A cobiça, ela é um pecado que vai contra a virtude do contentamento. Por isso, em Lucas capítulo 12, no verso 15, Jesus disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça. Por quê? Pois a vida do homem não consiste nas coisas, na grande quantidade das coisas que possui. Cuidado com a cobiça. Jesus não está dizendo cuidado com as coisas que você possui. Jesus está dizendo cuidado com a cobiça. Ou seja, que o teu coração não seja minado pelo desejo de ter tanto aquilo que não tem, a ponto de não agradecer por aquilo que você já tem. Terceiro lugar, a cobiça é contra a virtude da bondade. E aqui, meus irmãos, só nos cabe lembrar de um dos principais exemplos de cobiça no Antigo Testamento. Um rei de Israel chamado Acabe. Lembra de Acabe? Acabe, um rei de Israel, estava lá governando, e nos fundos do palácio tinha um terreninho, não é? De quem era o terreno? Quem lembra? Nabote. E o Nabote estava ali, fazendo a sua plantação, estava plantando seu milho, tá certo? Tomatinho cereja, mas o que é que dá para plantar? Pezinho de jabuticaba, coisinha bonita. A Bíblia não fala, estamos fazendo uma leitura imaginativa. Estava ali Nabote na sua pequena propriedade, que dava fundos para o enorme palácio do Acabe. E o Acabe, ele olha
do muro abaixo diz: isso me serve. Então, ele diz o seguinte, 1 Reis capítulo 21, verso 2, lê comigo: dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha no fundo do meu palácio, e te darei em troca outra vinha melhor, ou, se desejares, eu te pagarei em dinheiro quanto vale. Parece justo? Tem problema fazer alguma coisa nesse sentido? Parece que não, sem dificuldades. Veja, o seu terreno está aqui no limítrofe do meu, há a possibilidade que tu me vendas, vai me servir, até aí não há problema nenhum, dificuldade alguma. Acabe passaria por um servo do Senhor normal, que está percebendo aí possibilidades de ter um empreendimento um pouco maior, por alguma razão, seja o que for. Bom, até aí não parece haver problema. Mas aí entra a atitude de Acabe, porque ele recebeu o não. Porque o Nabote disse para o Acabe: veja bem, seu rei, eu não posso vender isso aqui, porque isso aqui é uma herança de família. Eu não posso, isso aqui está ligado na nossa alma. Isso aqui é uma preciosidade da minha família. Como é que eu vou vender para o senhor? Aí o que o Acabe faz? Sobe pisando duro para o palácio, sobe a escadaria do palácio, deita, amarra a cara, vira para o canto, fica sem comer. Aí ele tem uma esposa de índole peçonhenta, e vem lá a megera de língua bifurcada chamada Jezabel. E vem lá, ela diz: está assim por quê, Acabe? Ele diz: Nabote, o que houve? Não quer me vender a vinha? Ah, isso. Acabe não tinha moral nenhuma. A mulher pega os documentos reais de Acabe, ou melhor, os selos reais de Acabe, e faz ali, de alguma maneira, uma convocação de gente que não prestava, e convoca a figura de Nabote para estar em público, para sobre ele levantar falso, e ser então assassinado publicamente. Depois que Nabote é assassinado, sumariamente, sem um pingo de dor na consciência, Jezabel se põe diante de Acabe e diz: pronto, agora é teu terreno. Se Acabe não fosse um homem gerado pelo próprio inimigo da peçonha da cobiça, por mais falta de moral e pulso que tivesse, ele diria: eu me recuso de entrar nesta propriedade cujo dono você matou. Isso não justifica. Mas no verso 16 do mesmo capítulo, o texto diz, lê comigo: quando ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para descer à vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Veja, desceu a vinha para tomar posse dela. Sabe o que é isso? Fruto da cobiça. É quando se vai até as últimas consequências para tirar o pouco que o outro tem, desde que eu acumule um pouco mais. É o espírito mundano que diz o seguinte: eu tenho que crescer, nem que seja pisando na cabeça alheia. E eu tenho que ter mais um, nem que isso signifique que o outro tenha de ter menos um, e este menos um seja o último um que ele tenha. Isso é cobiça. Acabe está mostrando aqui, meu irmão, minha irmã, que a cobiça é um pecado que vai contra a virtude da bondade. E a cobiça torna os homens evidentemente ou publicamente piores do que seriam. E é claro que o homem não poderia piorar pelo seu estado de queda, mas pode publicar
os traços dessa queda e desse pecado de maneira mais acentuada, de acordo com algumas ações que o seu coração promove. E aqui, meus irmãos, a gente compreende o que diz Provérbios capítulo 21, verso 26. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá sem reter. Qual é a vida do ímpio? É cobiçar. É cobiçar o que é do outro. É não ter contentamento naquilo que Deus deu. É não ter humildade naquilo que o Senhor lhe concedeu. E é deixar de lado qualquer bondade para que, longe desta bondade, numa consciência cauterizada, tenha aquilo que acha que merece ter. Por isso todo cobiçoso age como se fosse um Deus. Deus lá em cima não me dá, mas eu tenho os meus próprios métodos de ter. Quarto lugar, a cobiça vai contra a virtude da pureza. E isso nos lembra isso nos lembra o rei Davi, um outro rei de Israel. Lembra qual é a história do rei Davi com a Batseba? O Davi, o texto diz, no tempo em que os reis iam para a guerra, lembra disso? O Davi estava onde? No palácio. Já estava no lugar errado, na hora errada. E agora nós vamos ver fazendo a coisa errada. E ele está não só no palácio, mas está no terraço do palácio dando uma olhada geral. E nessa olhada geral, o binóculo firma na direção da casa do Urias, um amigo dele, um homem de frente de batalha. E ele está ali dando uma pincelada geral e de repente ele consegue enxergar, não sabemos se pelas frestas das árvores ou das construções, não sabemos, mas o fato é que ele consegue enxergar uma mulher chamada Batseba tomando banho num lugar aberto. E a gente não compreende muito bem como era isso, se era banho de sol, se era um banho comum, o que era, mas o fato é que ele viu. E aí, ele tinha duas opções, apenas. Quais são as duas opções? Vou evadir o local e vou providenciar desde já uma construção que me tire a possibilidade futura de ver este mesmo fato. Vou mandar construir aqui um painel, um muro novo, alguma coisa que me obstrua de estar sempre em contato com esse tipo de tentação. Então ele poderia ter este primeiro momento, porque a tentação ainda não é pecado. Segundo, aprofundar-se no pecado. E aquele pecado que ele começa a ter desejo é um pecado de cobiça. Como é que sabemos, meus irmãos, que é um pecado de cobiça? Porque a cobiça é querer aquilo que é do outro. Ele manda perguntar: quem é essa moça? Quem é essa mulher aí? Qual é a resposta que tem em 2 Samuel capítulo 11, verso 3? Ela é Batseba, uma jovenzinha dos arraiais que está esperando um casamento. É isso não? O que está escrito lá? Mulher de Urias, o heteu. É a mulher de Urias. Então, a partir dali, a partir do momento que ele pergunta, ele já tem uma resposta de que aquela mulher não poderia ser mais dele. Mas o texto nos mostra, meus irmãos, que ele manda chamá-la e que ele a possui com a autoridade de rei que tinha, a ponto de depois disso, aquela mulher engravidar. Veja que um abismo vai gerando outro abismo. E ele manda chamar Urias, que estava na batalha, e disse a Urias: vá para casa, durma com sua esposa, beba bastante. Urias, um homem de caráter, disse: como é que o meu pessoal está na guerra e eu posso me deleitar na minha casa? De maneira alguma. E ele dorme na porta do palácio.
Então, o Davi, já tomado pela cobiça, preste bem atenção, já tomado pela cobiça, escreve um bilhetinho para o seu general maior de guerra e bota no bolsinho de Urias, e dentro desse bolso tinha um bilhete dizendo: coloca Urias na frente de batalha para ele morrer. Compreende os terríveis destroços que geram a cobiça na vida de alguém? A cobiça vai contra a pureza de coração e de alma. A cobiça é um veneno inoculado de Satanás na tua consciência e que cauteriza tudo aquilo que é preceito divino e agora lhe encoraja ao pecado. Então a cobiça é um pecado que lhe encoraja a outros. Por isso, diante de todos esses exemplos que vimos, bíblicos até aqui, vemos que a cobiça está entranhada nos fios dos relacionamentos hoje em dia, como que um tecido tingido, que tem a sua cor original, mas que não consegue se desvencilhar dessa tinta maligna que é a cobiça. E é por conta da cobiça que muita gente destrói a sua própria vida e destrói a vida de muitas outras pessoas. E diante disso, meus irmãos, nós precisamos aplicar o que acontece quando a cobiça bate ao coração. Por exemplo, quando nós estamos em uma loja, dia desses eu estive numa loja e tinha um vendedor, estava atendendo uma senhora aparentemente muito simples, sofrida, com parcos recursos. Era claro que era uma senhora de muitas necessidades. E ele dizia para a senhora: a senhora não quer levar isso em 12 vezes? E eu não me lembro bem se era em 12, se era em 8. E aquilo quase dobrava o preço. Não, meu senhor, eu melhor não. Mas olha, a senhora tem que comprar isso hoje, porque isso aqui é muito bom, o preço está bom. E eu não sei se eu entrava na história, se eu salvava aquela mulher, se eu colocava ela no colo. Ele fazia de tudo, usava todas as técnicas de venda, chave de braço, Duque de Wellington. Você sabe que tem esses negócios, né? Estou sabendo. Problema nenhum ser um bom vendedor. Todos devem ser bons profissionais. Mas há um limite onde a bolsa alheia e a consciência alheia é extorquida. Compreende? E é o que estava acontecendo naquele momento. Para ele, não estava em jogo se aquela mulher ia voltar para casa e não ia ter o que comer e como pagar as contas. O que importava para ele era que o dinheiro que estava na conta dela, no bolso dela, na aposentadoria dela, fosse para a loja que ele é comerciante, e a partir dali ele pudesse perceber todas as vezes ou todos os meses os seus ganhos. Desde que isso acontecesse, problema nenhum para ele. Sabe qual é o nome disso? Cobiça. Problema nenhum se um comerciante deseja ter bons clientes. E abençoe o Senhor que todos os comerciantes da nossa cidade, sobretudo aqueles que servem a Jesus, tenham clientes bons para o sustento da casa, da família. Mas qual é a mente satânica? A mente satânica é o seguinte: aquele cliente que é do outro, eu quero para mim. Não basta que eu conquiste novos clientes, eu quero aquele que está lá. Entende ou não? Eu quero aquele lá. E aí, ainda que eu tome prejuízo, mas eu quero aquele cliente. Gente, isso é cobiça. Cobiça por quê? Porque lá na frente está nesse coração o desejo de ter o primeiro lugar em tudo. E alguém tem que ser o primeiro lugar, e o primeiro lugar está nas mãos de alguém, e eu quero este primeiro lugar, e eu desejo tudo, porque o cobiçoso quer tudo, ele não quer perder nada.
O cobiçoso é aquele que passa, e aqui eu estou falando do comércio porque é uma questão tão efervescente em uma cidade como a nossa. Ele passa em um comércio, em outro comércio, e vê um bom funcionário. E ele diz: eu quero esse funcionário para mim. E vai lá dentro da loja alheia e diz: trabalha para mim que eu te pago mais. Ainda que ele não tenha recurso para isso, ainda que ele tire o emprego do outro e ele nem saiba como é que vai pagar aquele outro sujeito, mas porque ele viu alguém tão bom servindo ao alheio, ele não se conforma. Então ele diz: isso tem que ser meu. Compreende ou não? É a irmã que visita a casa da outra irmã e diz: nossa, que roupa bem passada. Quem é a moça que trabalha aqui? Quem é que passa a sua roupa? Fulana, ela guarda. No outro dia ela tenta ligar para fulana: você tem um horário? Não, só tenho da fulana lá. Quanto é que ela te paga? Cobiça. Cobiça. Que comida boa, quem fez? Eu quero cozinhando para mim. É o outro ou a outra que olha pela cerca do outro e diz: aquele cônjuge, aquele marido, aquela esposa parece ser melhor que o meu, que a minha, por isso desejo. E todos os níveis da pureza humana vão sendo destruídos pela cobiça. O cobiçoso não quer uma esposa para si. O cobiçoso olha a esposa alheia e diz: me serve. Compreende? E a gente precisa prestar bastante atenção em todos os níveis que a cobiça pode entrar na alma. Porque nenhum de nós vem com chip de fábrica blindado contra a cobiça. Amém, gente? Você tem potencial absurdo de cobiçar. Todos nós temos. A nossa garantia é que é poder no nome de Jesus e que o Espírito nos foi dado. E isso vai nos livrando. Como disse o Paulo, no momento em que vier a tentação, ele vai gerar o escape. Tem aquela cobiça religiosa. Qual é a cobiça religiosa? É o proselitismo. Eu não quero, diz o religioso, o líder religioso que cobiça, eu não quero o crescimento do reino de Deus. Eu não estou interessado, diz o líder que cobiça, em salvação das almas perdidas. Eu quero o crescimento numérico da minha igreja. Então aqueles que estão lá na outra, eu tento buscá-los. Então, nem que eu tenha que tratá-los como clientes, porque esse tipo de igreja não é igreja, é empreendimento humano. Não são ovelhas, são clientes. Não são pastores, são lobos, empresários. Então faz-se todo tipo de campanha para arrebatar uma multidão incauta dos assentos dos outros lugares. E é por isso que a Bíblia nos mostra que nós não devemos ser levados como criança a todo ou por todo vento de doutrina. Diante disso, meus irmãos, a gente percebe que não há nenhum tipo de desejo de crescimento do reino de Deus, desde que o outro venha para a igreja que eu acho que é correta, para aquela que eu acho que é a minha, e a minha é sempre certa, desde que ele esteja aqui, não importa se ele peca, se ele faz errado, como é que está a vida dele, desde que venha para cá, desde que entregue o dízimo, desde que seja um colaborador, está tudo bem, porque o importante para estes é o crescimento numérico. Mais uma vez, Jesus disse que esses são 2 vezes filhos do inferno.
porque estavam perdidos e agora aderiram a uma religião que acham que é nova, que agora, através dessa religião, desse rito, dessa campanha, a vida deles vai melhorar, a vida deles vai dar uma guinada, mas na verdade eles estão se aprofundando na ignorância. Por isso são 2 vezes filhos do inferno. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. E no verso 5, ele vai dizer que esses homens são homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. A cobiça religiosa é aquela cobiça também que olha o outro com o dom que tem e diz: eu quero esse dom na minha vida, eu quero esse dom para mim, eu preciso fazer o que esta pessoa faz. Lembra lá em Atos capítulo 8, quando aquele homem pediu aos apóstolos que lhes impusessem as mãos para que ele recebesse o Espírito, porque através do Espírito os apóstolos faziam grandes maravilhas, usados por Deus, apóstolos que eram, e ele oferece dinheiro aos apóstolos. Lembra? Cobiça. Ele esqueceu que assim como esqueceu Acabe, tem coisas que o dinheiro não compra, que Deus tem que te dar, e se Deus te dá, você tem, se Deus não te dá, você não tem, e ponto final. Esse é o problema da cobiça. Ignora as bênçãos que Deus já me deu, ou já nos deu. Ignora isso e fica desejando o tempo todo aquilo que Ele ainda não nos deu. Bem, parto para concluir dizendo que a cobiça sempre terá consequências danosas. Vamos repetir isso. A cobiça sempre terá consequências danosas. Qual foi a consequência de Lúcifer com a cobiça? Foi banido dos céus. Qual foi a consequência da cobiça de Adão e Eva? Sereis como Deus. Foram tirados do Éden, logo destituídos da glória de Deus, pondo-nos também como humanidade, antes de Cristo, neste mesmo estado. Qual foi, meus irmãos, a consequência na vida de Geazi? A lepra. Qual foi a consequência na vida de Davi, ou de Acabe, antes disso? A reprovação de Deus, e logo depois, o fim do seu reinado. Qual foram as consequências na vida de Davi? A reprovação de Deus imediata, através do profeta Natã, e o seu filho que nasce, mas não permanece vivo. Naquele momento, pontualmente, o Senhor estava tratando com o coração dele. Note, meus irmãos, minhas irmãs, que faz muito sentido Deus terminar os 10 mandamentos dizendo ao povo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobicem, porque não é um bom negócio. Aplicações finais para nós. Primeiro, ore ao Senhor, pedindo um coração longe da cobiça. Ore ao Senhor, pedindo um coração longe da cobiça. Foi essa a oração que o salmista fez no Salmo 119, no verso 36. Leia comigo e faça essa oração junto comigo. Inclina meu coração para teus testemunhos e não para a cobiça. Você já fez essa oração uma vez na vida? Não é uma oração que nos falta? Não é uma oração importante? Todos os dias não deveríamos fazer essa oração? Sim, deveríamos fazer essa oração e devemos fazê-la todos os dias. Por isso, primeira aplicação: ore a Deus
para que tire de perto do teu coração o sentimento da cobiça. Segundo lugar, peça nessa oração um coração cheio de contentamento. Repitamos mais uma vez essa palavra, contentamento. Contentamento. Provérbios 30, o autor faz um pedido a Deus importante no verso 8 e no verso 9. Vamos orar também aquilo que o autor pediu. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Senhor, dá-me o pão de cada dia. Senhor, vá me dando contentamento no coração. Deus pode te dar alguma coisa além do pão de cada dia? Pode. Mas isso deve roubar teu coração? Não. O teu coração deve estar solícito para saber aquilo que o Senhor deseja que você faça com aquilo que Ele lhe deu a mais. Sempre assim. Terceiro lugar, não tire os seus olhos de Cristo. Ele lhe ajudará a vencer a cobiça. Não tire os olhos de Cristo. Paulo foi um homem que teve muitas coisas antes de encontrar com Cristo. E praticamente tudo lhe foi tirado. E escrevendo aos Filipenses, no final do capítulo, no capítulo 4, ele disse: eu já tive muita coisa, já tive pouca coisa. Eu já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontre. Vamos ler isso juntos. Aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que eu me encontre. O que é isso? Venceu a falta de contentamento, a cobiça. Aquilo que Deus me der é aquilo que Ele quer me dar. Eu estou contente. Paulo está mostrando que isso é um aprendizado e que nós não aprendemos isso sem dores. Aprendi a estar contente. É um coração que já se livrou do veneno da cobiça. Paulo está preso, mas ele não olha para os seus irmãos soltos e diz: queria estar lá. Ele diz: aprendi a estar contente aqui. Por isso, meus irmãos, nós devemos, como Paulo, não tirar os nossos olhos de Cristo. Ele nos ajuda a vencer a cobiça. Por quê? Vou dizer: porque Cristo é o nosso maior tesouro. Quem olha para Cristo não deseja nada mais nessa vida acima de Cristo, porque Cristo é precioso demais. Cristo é o dom de Deus aos homens. Cristo é o amor de Deus revelado em carne. Quem recebe Cristo na sua vida e quem tem o Espírito de Cristo na sua vida, pode estar cercado de todas as riquezas deste mundo, pode ter pouco e ainda assim residir no meio de tanta gente que tem muito. O seu coração repousará em paz, dizendo: tenho o que preciso, porque Deus me deu o que eu preciso. Sobretudo tenho o bem mais precioso, que é o próprio Jesus na minha vida. Não preciso cobiçar nada. Por isso, Davi, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e não sinto falta de nada. Nada me falta, nada me faltará. Não percebo as faltas quando eu tenho tudo que é Cristo. Isso é Evangelho. Cristo não podia desejar as coisas deste mundo, nem as benesses que Satanás ofereceu a ele no deserto, nem as posições que os fariseus ou os judeus queriam que ele assumisse, porque o Senhor da glória não poderia cobiçar rigorosamente nada nesse mundo vil e caído. E quem serve esse Jesus já tem todas as coisas. Olhar para Jesus
é ser munido de poder e graça para vencer a cobiça, as cobiças do mundo. Hebreus capítulo 12 tem uma parte tão especial que diz: depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Veja, compreenda, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Em outras versões diz: deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não é assim que diz algumas versões? Porque tem coisa que não é pecado, mas embaraça a gente e acaba levando a um pecado. Então, deixando o embaraço, depois de eliminar essas coisas que nos impedem de prosseguir, depois que a nossa carga está leve, depois que a gente não está numa corrida para o ouro, mas olhando para Cristo, olhando para Ele e caminhando para a glória, aí sim o texto diz: olhando para Cristo, fixando os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corra a corrida olhando para o autor e consumador da nossa fé. Veja, vocês sabem que tive uma experiência um tanto interessante com 3 cães que nós abrigamos, estavam na rua, e eu fico pedindo a Deus para não achar mais cães abandonados na rua, principalmente filhotes na beira da BR, e foi o que aconteceu. E nós levamos, e você sabe que eles não resistiram, não é? Estavam muito doentinhos e tal. Mas eu fiquei com eles por 2 semanas. E eu estava ensinando aqueles cães os bons modos. Tão difícil. Jesus nos achou na rua para Ele tirar os maus modos da nossa vida. Vai levando tempo, Ele é misericordioso com a gente. Eu me via naquele cachorrinho. Nos 3, Matilda, Lady Di e Flop. E eu colocava ração para os vira-latinhas. Primeiro dia, literalmente como animais. Eu disse: está errado, que em casa ninguém se comporta assim, não pode. E eu comecei a trabalhar no coraçãozinho deles. Se você está feio, não pode. Comprei vasilhas bonitinhas, comprei ração especial. E eu colocava ração. E dizia: não pode. Agora não. Furou o bloqueio umas 5 vezes. Mas já aí para o 4º, 5º dia, colocava ração. E ela ficava me olhando. Eu disse: não pode. Interessante que ela não olhava para a ração. As 3 olhavam para mim. E eu digo: ainda não pode. E elas compreenderam que quando eu dizia come, elas podiam comer. E elas estão me olhando. Já no final da 2ª semana, tudo treinadinho. Eu dizia come, elas comiam. Perceba. Bichos irracionais sabem que enquanto olhavam para mim, não olhavam para a ração e obedeciam o meu comando. Como é que nós deixamos de cobiçar as coisas do mundo quando estamos obedientemente olhando para Jesus? E Jesus, nesse caso, não é Ele que põe a ração. Toda comparação imperfeita, me permita. Mas compreenda que lá na frente, caso sobrevivessem, estivesse caminhando com elas pela rua e elas encontrassem algo venenoso, e eu diria não, o que elas fariam? Olhariam para mim. E se eu não dissesse coma, não comeriam. Como é que a gente consegue vencer os desejos e as cobiças desse mundo? Resposta: olhando para Jesus. Aleluia. A nossa natureza quer aquilo que faz mal para a gente, mas se a gente olha para Jesus, a gente vence a cobiça desse mundo.
Aí fazemos a oração do salmista: Senhor, me ajuda a vencer a cobiça e põe meu coração inclinado para a Tua palavra, Senhor. Todos os dias, Senhor, me ajude em mais um dia e me ajude até o final do dia olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não cobiçarás. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Ao final dessa série de mensagens, a minha oração é que Deus abençoe cada coração que pôde ouvir uma, duas ou quem sabe todas as mensagens. Nós vamos começar outra série mais à frente, mas é importante que todos os ouvintes compreendam que há lições muito sérias e muito profundas para o nosso coração que não podem ser esquecidas com o tempo. E que a gente sabe profundamente que cada um desses mandamentos possuem conexões diretas da parte de Deus com a nossa consciência. E que em cada mensagem dessa fomos flagrados, porque todos nós somos diante de Deus flagrantes ambulantes, onde o Senhor vai nos flagrando em nossas debilidades, em nossas dores, em nossas dificuldades, e é por isso que Ele nos deu o Seu Espírito Santo, e é por isso que Ele nos deu essa palavra como manual, como regra de fé e de prática. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes, senhoras, senhores, a minha oração é que essa palavra não se perca na tua mente. É que quando você sai daqui, o teu coração seja não uma terra pisada, dura no caminho, pisada como um caminho, não é? Terra pisada. Mas seja uma terra fértil, onde essa palavra vai brotar e vai gerar fruto, e vai abençoar tanto a tua vida, quanto a vida daqueles que cercam você. Ao final dessa série de mensagens dos 10 mandamentos, cabe-nos compreender que Cristo resume todas as coisas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor sobre tudo, porque há um só Deus, há um só Senhor. E ame o outro, porque amando o outro, revela então o amor que nós já temos por Jesus. E quem sabe você entrou aqui, tem ouvido essas mensagens, ouviu uma, ouviu duas, ouviu as 10 ou as 11, seja o que for, e o teu coração tem sentido perdido. Jesus é o caminho, Jesus é o cumprimento de todas as coisas, e que esse Jesus, com o Espírito Santo, vá minando graciosamente o teu coração e a tua vida de forma salvadora. Nunca seremos perfeitos aqui, mas podemos seguir ao Espírito, ou pelo Espírito de Deus, seguir a Cristo, que vai nos aperfeiçoando até aquele grande dia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.